A Adobe acabou de lançar a versão 26.3 do Adobe Premiere Beta. E com ela, uma novidade que vai mudar tudo na forma como a gente trata as cores dos nossos vídeos. Você com certeza está acostumado a usar o Lumetri Color no Premiere. Só que agora na versão Beta a gente não tem mais esse painel. A gente ainda tem o efeito Lumetri que está disponível, que você pode arrastar aqui para o seu vídeo e editar a partir daqui, como você sempre conheceu, certo? Porém, nessa nova versão do Premiere Beta, que em breve vai se tornar a versão oficial, a gente agora tem um novo espaço de trabalho, que é o espaço Color, que a gente pode acessar por essa nova aba aqui no topo. E aqui nessa aba Color, perceba que mudou completamente o visual do nosso Premiere, né? A gente tem uma apresentação diferente das ferramentas que a gente já conhece no Lumetri. Elas agora estão colocadas aqui de uma outra maneira, com algumas mudanças que eu vou te explicar. Primeiro de tudo, gerenciamento de cores. O Premiere ainda tem aquela aba de Color Management, onde a gente faz a conversão do espaço de cor. Vindo aqui nesse painel, eu posso colocar aqui um Input LUT ou escolher um outro espaço de cor para o meu clipe original. Nesse caso aqui, como ele não tem o espaço de cor da Blackmagic, eu vou colocar o LUT de conversão. Vou fazer isso voltando aqui nessa aba. Perceba que eu tenho dois clipes na minha linha do tempo e eu posso acessar cada um desses clipes trocando aqui, ó, igualzinho a gente faz no DaVinci Resolve, né? Já sabemos de onde que a Adobe tirou essa ideia, mas vamos colocar aqui de volta pra gente fazer essa conversão e perfeito. Agora os dois clipes estão em Rec 709. Mas agora, pra gente começar a trabalhar, você tem que entender que nós temos duas formas de fazer alterações no nosso vídeo. A gente pode fazer as mudanças de cor a partir do clipe, ou seja, de uma forma nesse clipe aqui, de outra forma nesse outro clipe, ou a gente pode fazer os ajustes na sequência toda, que vai aplicar para todos os clipes que estiverem dentro dessa nossa sequência. Isso é muito interessante porque agora a gente não precisa mais de camada de ajuste, ele aplica para todos os clipes. Mas basicamente nós temos três formas diferentes de alterar as cores dos nossos vídeos, e eu vou fazer tudo aqui no clipe e depois eu te mostro a diferença disso na sequência. E as três formas de alterar são ajuste, ou se a gente clicar aqui nesse mais, nós temos a operação de estilo e também a operação de LUT. Basicamente, o ajuste é a parte de balanceamento que a gente está acostumado a fazer, que a gente também chama de color correction, né? Então, a gente pode ajustar o contraste, a exposição. Perceba que agora é de uma forma um pouquinho diferente, né? Antes a gente estava acostumado com os sliders horizontais, agora são sliders que rotacionam, né? Percebam aqui também que quando a gente faz essa mudança, ele abre uma telinha ali que já nos mostra, nesse caso aqui, o waveform, a intensidade do sinal aqui nas nossas regiões da imagem. E é legal que eu consigo aplicar essas mudanças aqui de contraste, exposição, temperatura, balanceamento e saturação de acordo com a região da imagem. Então eu posso aplicar somente nas sombras, clicando aqui em Shadows, e também somente nos highlights, clicando aqui em Highlights. Então se eu quero deixar minhas sombras um pouquinho mais claras, eu posso vir aqui nas sombras e aumentar essa exposição, tá vendo? Ó, a gente traz um pouquinho de aumento só nas sombras. Se eu tô vendo que os highlights estão muito claros, eu poderia vir aqui e ajustar a exposição dos highlights, de repente, ó, abaixar um pouquinho essa exposição, ou aumentar, enfim, e aí fazer depois essa compensação no global aqui, através do contraste, certo? E só aqui já fica muito perceptível que a lógica, a matemática por trás das mudanças de cor do Premiere mudou, e não foi pouco, tá? Porque antes era uma coisa muito mais abrangente, e agora a gente consegue ser um pouquinho mais específico naquilo que a gente quer alterar. E dá até pra gente modificar o que o Premiere vai considerar como highlight, o que o Premiere vai considerar como sombra, né? Mas enfim, aqui é legal que agora no ajuste de temperatura a gente consegue alterar tanto a temperatura mais quente ou mais fria, mas também o tint, né? Mais esverdeado ou mais rosa, e a gente pode fazendo isso aqui de uma forma completamente unificada, né? Não são dois sliders separados, a gente pode ir movimentando o mouse e encontrando o balanceamento a partir do que nós estamos vendo aqui no nosso Vector Scope. Mesma coisa para o balanceamento e para a saturação também, ó. Perceba que a gente pode aumentar ou diminuir aqui de acordo com o que a gente está vendo no Vector Scope. E sempre que você quiser desabilitar uma visualização aqui, você pode vir aqui e desligar, por exemplo, o balanceamento de temperatura, desligar o contraste e por aí vai. Ou até mesmo resetar esse controle.
Depois nós temos aqui os Color Shifts, onde a gente pode trabalhar especialmente em regiões aqui da cor do nosso vídeo. Então temos a cor laranja, verde, ciano e por aí vai. Se eu quiser pegar uma cor específica, eu posso samplear essa cor aqui, ó, clicando no meu conta-gotas e vindo aqui e selecionando, por exemplo, essa cor. E agora eu posso alterar somente a saturação dessa cor, a matiz dessa cor e também a luminosidade dessa cor. Lembrando que a gente está trabalhando numa região de cor específica. Eu posso até adicionar outras matizes se eu quiser. E uma coisa interessante é que aqui ele extraiu essas cores do que está na nossa tela. Se eu vier para essa outra imagem e adicionar aqui um ajuste, você vai perceber que agora, ó, as matizes que estão disponíveis aqui são diferentes. Isso é bem interessante e facilita muito a gente entender o que está acontecendo na nossa cena. Se a gente clicar aqui para usar as cores da memória, ele vai usar as cores padrão que o nosso cérebro já está acostumado a enxergar. Ou ainda, se eu colocar Full Spectrum, ele mostra todo o espectro, né? Mas por padrão, ele vai puxar as cores que estão na tua imagem. E por fim, aqui ainda nos ajustes, nós temos o controle de textura, que nos permite adicionar um pouco mais de intensidade ou retirar essa intensidade da textura da nossa imagem, né? Se a gente quer um pouco mais de visualização nesses detalhes, e também o Sharpness, que nos permite deixar a imagem mais ou menos nítida, agora calculada de uma outra forma. Clicando aqui, a gente consegue controlar de forma específica cada uma das regiões. Se eu quero dar mais detalhes nas sombras, se eu quero dar mais detalhes nos highlights, nos meios tons, o mesmo vale aqui para o Sharpness, né? Que eu tenho o controle do Amount, o controle do Radius e também o controle do nível de aplicação desse efeito, né? E isso daqui, cara, é um baita de um avanço nos controles que a gente tinha no Lumetri. Não tinha nada disso antes no Lumetri, dessa forma aqui nos detalhes. Bem interessante. Mas além disso, a gente também tem uma outra categoria de mudanças, que é o estilo. Aqui a gente balanceia e no estilo a gente altera o visual de fato da nossa imagem. E é legal que agora ele vem com um monte de pré-definições. Lembra que a gente pediu isso para Adobe? Pois é, tem várias pré-definições diferentes aqui que nós podemos navegar, a gente pode pesquisar e até mesmo salvar as nossas pré-definições de cor. Isso daqui não são LUTs, tá? Muito importante você lembrar disso. Isso daqui são conjuntos de efeitos que nós aplicamos no visual da imagem, tá? Se você quiser aplicar esses efeitos sem ser por essas pré-definições, você pode adicionar os módulos. E aí a gente tem alguns módulos diferentes: cor e contraste, mudança de cor, que é o Color Shift, kit de contraste, que é um contraste mais detalhado, detalhe, film color, que é bem legal, e o flare. Vamos passar bem rapidinho por elas só para você ver a diferença. Eu vou adicionar aqui o módulo de cor e contraste e você vai ver que nós temos os controles muito parecidos com o que a gente tinha lá nas configurações de ajuste, certo? Já o Color Shift também é muito parecido, só que ele é focado somente na parte de cor. O contraste, ele é um pouco mais detalhado do que o que a gente tinha antes. Aqui a gente consegue ajustar o nível de compressão desse contraste, né? A famosa S-curve do contraste. A gente também consegue ajustar o range desse contraste, então se eu quero trabalhar nas partes mais claras, nas partes mais escuras, né? O famoso pivô do contraste. E também consigo ajustar o Highlight Roll-Off, que é muito interessante para a gente conseguir tirar aquele aspecto de digital da nossa imagem, para não deixar aqueles brilhos super claros, super brilhantes, né? Uma coisa bacana é que a gente pode adicionar múltiplos desses módulos aqui. Então eu adicionei esse de contraste, mas eu posso adicionar um outro módulo aqui como módulo de detalhe, que volta a adicionar aquele lance das texturas e da nitidez. Se eu quiser remover esse módulo, eu posso clicar aqui e deletar ou apenas substituir por outro. Ou ainda eu posso até minimizar esse módulo, ó, e aí ele fica aqui organizadinho desse jeito. Eu vou tirar aqui o detalhe e vou adicionar o próximo, que é o Film Color. Isso daqui, gente, coisa linda, tá? De verdade, muito legal, porque permite que a gente simule as cores de vários negativos e prints de filme que são muito usados no cinema. Então aqui a gente pode escolher o negativo e cada negativo você vai ver que tem um determinado comportamento, uma determinada característica de cor, de tom de pele, de contraste e de sombras. E depois a gente pode escolher o Film Print, que também tem as suas próprias características de cor e de contraste, por exemplo. Um dos mais famosos e mais utilizados aí no cinema é o Kodak 2383, que ele traz um visual bem característico. E aqui a gente consegue controlar cada detalhe desse visual. Então aqui a gente tem a intensidade
intensidade, né? Se a gente quer isso de forma mais ou menos intensa aplicada no nosso vídeo. A gente tem a proteção de midtones, né? Para que isso seja aplicado mais nas sombras e nos highlights do que nos midtones. Temos a força dos highlights aqui também. E é importante dizer que sempre que você tiver esse círculozinho, você consegue movimentar esse slider não só rotacionando, mas para cima e para baixo e para esquerda e para direita. E quando você movimenta cada um dos lados, ele vai ter uma coisa diferente. Por exemplo, aqui nesse strength, na força, se eu movimentar na vertical, eu tô mexendo somente na intensidade do efeito. Se eu movimentar na horizontal, eu tô mexendo no contraste de saturação. Então olha lá, vou clicar, subindo, tô aumentando a força, descendo, tô diminuindo a força. Para direita, eu tô diminuindo aqui a saturação e para esquerda eu tô aumentando a saturação. Muito interessante esse jeito aqui de trabalhar, bem diferente dos sliders que a gente estava acostumado. Tem várias outras opções que você pode ir trabalhando aqui, balanceamento de sombras e highlights, mas o filme é uma das coisas que mais me deixou feliz nessa atualização, porque traz um visual bem característico para nossa imagem. E por fim, a gente tem o último módulo, que é o módulo de flare. Ele serve para a gente adicionar aqui um vazamento de luz na nossa imagem, né? E também criar aquele fade de filme que a gente está acostumado a ver, né? Subir um pouco o nível dos pretos e por aí vai. Bem interessante, mas eu não gosto de usar muito, tudo bem? A coisa boa é que depois que você criou isso daqui, você pode salvar como uma pré-definição. Se você clicar aqui em salvar pré-definição, eu posso pôr aqui o nome de Kodak 2383. E aí, sempre que eu for adicionar aqui um novo estilo, ele vai estar salvo aqui na minha pré-definição, tá vendo? Kodak 2383, beleza? E por fim, a gente pode adicionar um LUT personalizado aqui. Adicionando o LUT, eu posso escolher tanto os que já estão instalados no Premiere ou adicionar esse LUT manualmente, clicando aqui em cima e escolhendo o meu arco. Depois eu ajusto a intensidade aqui também. E lembra que dá pra gente aplicar só no clipe ou na sequência, né? Então, ó, eu vou apagar esse LUT aqui e vamos supor que eu queira aplicar esse estilo do Kodak 2383 pra minha sequência toda. Se eu arrastar ele pra cá, ó, pronto. Agora os dois clipes aqui estão com esse visual padronizado. Isso daqui é muito bacana, muito legal mesmo. E se eu alterar isso daqui, se eu vier aqui, por exemplo, e desativar o Film Color, perceba que ele desativa dos dois. Olha lá. Por quê? Tá aplicado na sequência. Lembra dessa diferença. Isso, pra mim, é bizarro. Eu acho que já é uma grande melhoria no que a gente tinha antes do Lumetri pra cá, né? Tem várias outras coisas legais que dá pra gente fazer aqui também. Então eu posso, por exemplo, dizer que o frame que eu tô alterando aqui é esse frame, né? Eu quero usar ele como uma referência de cor. Eu venho aqui e faço uma marcação de referência de cor. Depois, no próximo clipe, eu posso vir aqui, ó. Ah, é esse frame que eu tô usando pra colorir. Legal. Aí eu sei que eu não preciso mais ficar voltando de um pro outro. Eu posso clicar direto aqui na linha do tempo e eu sei as referências de cor que eu quero usar. E claro, a gente tem que lembrar que ainda é possível fazer máscara e aplicar as mudanças apenas em regiões específicas da nossa imagem. Então, se eu vier aqui e fizer uma seleção, por exemplo, aqui ó, na região da tela, certo? Eu posso vir aqui e escolher uma operação para aplicar somente na máscara. Eu posso pegar aqui e adicionar um ajuste, e esse ajuste, ele vai estar conectado com a máscara, tá vendo? Olha lá, ó, a máscarazinha aqui, e eu posso fazer aqui uma mudança no contraste, posso ajustar a exposição, se for necessário, olha lá. E pronto, o nosso visual fica mais ajustado somente para essa máscara. E claro, dá pra gente rastrear essa máscara como a gente tá acostumado, né? Se a gente abrir aqui uma janela de controle de efeitos, você vai ver que a gente tem aqui o nosso E2, que é esse cara aqui, e eu posso rastreá-lo ao longo do meu vídeo, certo? Do mesmo jeito que a gente estava acostumado a fazer com o Lumetri. Então assim, a forma de trabalhar a cor mudou bastante, mas eu acredito que mudou para melhor. Como vocês podem ver, a Adobe meteu o famoso copia, mas não faz igual em cima do DaVinci Resolve, né? Então, eles trouxeram muita coisa que a gente tá acostumado a trabalhar no DaVinci para dentro do Premiere, o que eu acho que é muito interessante, é muito positivo para quem usa as duas ferramentas e já tá acostumado a lidar com esse fluxo de trabalho. Lógico que ainda tem muito a melhorar, muita coisa nova a ser lançada, a ser implementada, mas me parece, tá? A impressão que eu tenho é que uma coisa como essa daqui de módulos, módulo de ajuste, módulo de estilo, e a gente tendo só esses por enquanto, me parece que virão muito mais, tá? Me parece que a Adobe talvez conseguiria construir outros módulos de cor pra gente poder alterar o nosso vídeo, o que é muito interessante, é pra gente que trabalha com o Premiere e não quer levar o material pro DaVinci pra fazer a cor por lá. Vocês sabem, né, turma? Eu sou completamente contra esse rolê das briguinhas de software. Pra mim, se o Premiere é bom, tem que usar o Premiere, se o DaVinci é bom, tem que usar o DaVinci também. Não tem por que a gente ficar
ficar se limitando a uma ferramenta ou outra quando dá pra usar as duas quando é possível, beleza? Mas eu quero saber de você, o que você achou dessa função? Lembrando que está apenas na versão beta. Em breve deve vir pra versão oficial do Premiere e eu trago pra vocês quando isso acontecer. Conta aí embaixo o que você tem a me dizer sobre isso. E se você quiser explorar novidades do Premiere, tem outro vídeo que eu falo sobre isso, vou deixar aparecendo aqui do lado. Clica aí porque você vai ver as coisas que podem aparecer daqui pra frente no Premiere e que a Adobe já tá se mexendo pra colocar no programa, beleza? A gente se vê no próximo conteúdo aqui na Brainstorm Academy. Um forte abraço, até lá. Tchau!